O som de explosões e sirenes voltou a encher o céu do Médio Oriente. Tudo começou com um incidente. Em 13 de junho, agências internacionais informaram que Israel havia lançado um ataque aéreo direcionado contra instalações da infraestrutura nuclear do Irão. Nesse momento, a situação na região entrou definitivamente em um estágio de conflito aberto. A resposta inesperada de Teherão consistiu no lançamento maciço de drones, seguido por uma série de mísseis balísticos e, possivelmente, até hipersônicos. O resultado são cidades destruídas, a capital de Israel em pânico e uma sensação de insegurança que se espalhou por todo o país. Num instante, Tel Aviv, a cidade que normalmente nunca dorme. Ruas cheias de estilhaços de vidro. Carros destruídos e edifícios com fachadas desmoronadas tornaram-se uma nova realidade. Os proprietários declararam a destruição total de bairros que antes eram considerados exclusivamente civis. Por exemplo, Ramat Gan ficou em ruínas. No local onde antes havia barulho de cafés e crianças, agora só se ouvem os gritos dos feridos e o som das pás dos socorristas. Em vez de ser um simples ataque com mísseis, o Irão fez uma declaração aberta sobre o seu poder militar e as suas capacidades. Objetivos estratégicos de Israel, incluindo o famoso complexo militar de Kiryat, onde fica o quartel-general do Exército de Defesa de Israel, conhecido como o Pentágono de Tel Aviv, também foram alvo. Teherão deixou claro que não se trata apenas de uma resposta, mas de uma tentativa de destruir o próprio sistema militar de Israel. É importante ter em mente que este ataque não aconteceu por acaso. O Irão está a desenvolver ativamente tecnologias não tripuladas e a aumentar constantemente o seu arsenal de mísseis. Analistas militares internacionais, como o Centro de Estudos Estratégicos de Londres, afirmam que Teherão está a testar ativamente novos tipos de armas no contexto de conflitos regionais, como a guerra civil na Síria e o apoio ao Hezbollah no Líbano. Esses combates se transformaram em uma espécie de campo de testes, onde se aperfeiçoavam táticas de ataque e a precisão das armas. O ataque em si foi cuidadosamente planejado até os mínimos detalhes. Consistiu em várias ondas. Primeiro, drones kamikazes sobrecarregaram os sistemas de defesa antiaérea. Depois veio a onda principal de mísseis balísticos, direcionados a pontos importantes. Por fim, segundo fontes iranianas, o golpe final foi desferido por mísseis hipersônicos, que têm uma trajetória complexa e alta velocidade, o que os torna muito difíceis de interceptar. Por que Israel não estava preparado para tal desfecho? O país se preparava há muito tempo para esse cenário. Não é de surpreender que a resposta seja o excesso de autoconfiança. Durante muitos anos, o governo e o exército de Israel criaram o mito de que eram totalmente invulneráveis. O sistema de defesa antimísseis, conhecido como cúpula de ferro, foi apresentado como uma maravilha da tecnologia, capaz de proteger o país de qualquer ataque externo. Durante muito tempo, a doutrina defensiva israelita foi construída com base nessa imagem. No entanto, logo ficou claro que foi precisamente esse escudo que falhou. Nas primeiras horas após o ataque, o caos reinava no espaço informativo. Jornalistas divulgavam fotos dos destroços e afirmavam que a situação estava sob controle, enquanto autoridades declaravam que dezenas de ataques não foram repelidos pelo sistema de defesa antiaérea. Além disso, um grande número de cidadãos começou a expressar publicamente suas dúvidas sobre a eficácia real da defesa militar do país. O ataque provocou mais uma crise de confiança na máquina militar israelita. As pessoas não se sentem seguras, mesmo em locais que antes eram considerados seguros. Além disso, militares experientes questionaram a capacidade de Israel de suportar um conflito prolongado, especialmente no caso de repetição de ataques tão poderosos. Este incidente pode ser decisivo para a política internacional. Poucas horas após os primeiros ataques, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se em sessão de emergência. O Irão,
apoiado pelos seus aliados na região, afirmou que continuará a operação defensiva até que Israel cesse as suas ações contra alvos estratégicos no território iraniano, apesar das tentativas dos Iranianos de apelar à moderação. Assim, podemos afirmar com segurança que estamos a assistir ao início de uma nova era de conflitos. Anteriormente, os ataques eram limitados em termos geográficos e de escala, mas agora trata-se de um confronto militar direto entre dois países poderosos. Além disso, enquanto um lado afirma que as ações foram preventivas, o outro afirma que foram uma retaliação inevitável. Atualmente, a situação é complicada pelo facto de ocorrer num contexto de transformação geopolítica significativa. A Europa está paralisada por problemas internos e incapaz de propor uma solução diplomática. Enquanto as relações entre os EUA e os países do Médio Oriente estão cada vez mais tensas. É muito importante determinar o que acontecerá a seguir. No entanto, uma coisa é absolutamente evidente. Após 13 de junho de 2025, o Médio Oriente já não será o mesmo. Durante muitos anos, o sistema de defesa antiaérea Iron Dome foi considerado um símbolo da invulnerabilidade tecnológica de Israel. Este sistema foi desenvolvido em resposta às ameaças de mísseis do Líbano e da faixa de Gaza, e foi apresentado como um escudo fiável, capaz de proteger os cidadãos contra qualquer ameaça aérea. Segundo se afirmava, Israel e os seus aliados investiram milhares de milhões de dólares no desenvolvimento e modernização deste sistema, o que levou a um nível impressionante de interseção de mísseis até 90%. No entanto, os últimos acontecimentos colocaram este indicador em causa. O Dome de Ferro revelou deficiências significativas em resultado de um ataque com mísseis balísticos. Aladosi, presumivelmente, hypersônicos iranianos. Testemunhas oculares e reportagens no local relatam que muitos mísseis atingiram os seus alvos, causando destruição e vítimas. O impacto no complexo de Kiryat, onde fica o quartel-general do exército israelita, foi particularmente doloroso. Militares e civis ficaram chocados com o fato de o sistema de defesa aérea não ter conseguido lidar com a magnitude da ameaça. Tecnicamente, o Iron Dome é um sistema de vários níveis, composto por um radar, uma unidade de computação e lançadores com interceptores Tamir. Ele deve determinar a trajetória do míssil, determinar se ele atingirá um ponto populoso ou estrategicamente importante e lançar o interceptor, se necessário. Tudo isso acontece rapidamente. A arquitetura ideal está representada no papel. Na prática, há muitas nuances. A limitação do raio de ação do sistema, na opinião dos especialistas, é sua principal desvantagem. O Iron Dome é ideal para repelir lançamentos isolados ou pequenas séries de mísseis, pois tem uma trajetória simples e um tempo de voo relativamente curto. Mas o sistema fica sobrecarregado com dezenas ou centenas de mísseis voando de diferentes direções e altitudes, especialmente nos casos em que o ataque é baseado no princípio de saturação do alvo, ou seja, primeiro são enviados drones e alvos falsos, e depois são enviados os mísseis que realmente representam uma ameaça. Especialistas, como Muhammad Shalom, do Instituto Pasque Sarjana Doha, observam que o Iron Dome foi criado com o objetivo de impedir ameaças primitivas. Ele não gosta de alvos complexos, manobráveis e de alta velocidade. No entanto, Israel talvez tenha confiado demais nele como um meio de defesa universal, o que atualmente resultou em uma grave derrota na guerra psicológica. A suposição de que o Irã pode usar mísseis hipersônicos tornou-se particularmente assustadora. Se isso for confirmado, significa que Israel não está apenas despreparado para essas tecnologias, mas também tem um atraso tecnológico significativo. Apesar de os mísseis hipersônicos poderem mudar de trajetória durante o voo e atingir velocidades superiores a 5 Mach, atualmente não existem métodos confiáveis para destruí-los. O domo de ferro israelita claramente não está preparado para tal adversário.
A política também está interessada no fracasso do sistema. Nos últimos anos, Israel exportou ativamente tecnologias de defesa antiaérea para o exterior, fechando negócios multimilionários com países europeus e asiáticos. Atualmente, a qualidade dessas tecnologias pode ser questionada. Afinal, como poderão proteger outros se não conseguiram proteger Israel? Ao mesmo tempo, as autoridades israelitas afirmaram rapidamente que a imprensa não revelou toda a verdade. Representantes do Exército de Defesa de Israel afirmam que a maioria dos mísseis foi abatida e que as alegações de que o sistema falhou completamente são falsas. Além disso, afirmam que muitos lançadores de mísseis iranianos foram destruídos. Ok. Na sua opinião, reduz significativamente a eficácia da segunda onda de ataques. Até ao momento, não houve nenhuma confirmação independente dessas afirmações. Nestas circunstâncias, é natural que surja um conflito de opiniões. Quando o público vê as áreas destruídas de Tel Aviv e Haifa, deixa de acreditar na propaganda oficial. Se o domo de ferro funciona, por que morrem pessoas? Por que são destruídos bairros residenciais? Por que centenas de famílias são evacuadas? A pressão política dentro de Israel está a aumentar. Esta circunstância é usada pela oposição para criticar o governo de Netanyahu, apontando a sua falta de preparação para tais situações e erros na política de defesa. A opinião pública começa a exigir transparência em questões de segurança nacional. Assim, o fracasso do Iron Dome tornou-se uma catástrofe moral, política e militar. Isso demonstra que o mito da superioridade tecnológica do sistema de defesa de Israel e da sua inviolabilidade está a ruir. À frente, há uma inevitável revisão das estratégias de defesa, investimentos e parcerias. Além disso, é provável que seja dada mais atenção ao desenvolvimento de sistemas alternativos, como o David Sling Arrow 3, e ao estabelecimento de uma cooperação mais estreita com os EUA e a OTAN no domínio da defesa antimísseis. No entanto, Israel continua a avaliar as perdas enquanto essas medidas ainda não foram desenvolvidas. Além disso, há a perda da sensação de segurança. Exatamente o que se pretendia evitar com a criação do Domo de Ferro. Nos últimos 20 anos, o sistema de defesa israelita, em particular o Domo de Ferro, foi considerado um trabalho conjunto de Israel e dos Israel. Washington não só prestou apoio político a Tel Aviv, como também investiu milhares de milhões de dólares na criação e melhoria do sistema. O Congresso dos Estados Unidos atribuiu mais de 3,3 mil milhões de dólares às necessidades da defesa antimísseis israelita apenas nos últimos 10 meses. Era mais do que apenas dinheiro. Era um símbolo da aliança estratégica em que a segurança de Israel servia de base para a política dos EUs na região. Mas agora que o Domo de Ferro mostrou o quão pouco fiável é, a questão da viabilidade desses investimentos surgiu com nova força. De que servem os milhares de milhões de dólares investidos num sistema que não é capaz de repelir um ataque em massa? Por que é que Israel não está preparado para usar armas hipersônicas e estratégias de ataque? Apesar de décadas de cooperação e investigação, especialistas do Pentágono já expressaram informalmente a sua preocupação. Se um sistema criado com o apoio dos bairros se revelou tão vulnerável, isso coloca em risco as plataformas antimísseis americanas, como o THAAD e o Patriot, que também enfrentam problemas quando se trata de repelir novos tipos de ameaças, mísseis supersônicos. Drones kamikaze e ondas sincronizadas de mísseis exigem uma nova geração de tecnologias de defesa. Nos Estados Unidos, já começou um debate no Congresso sobre se deve continuar a financiar os esforços de defesa atuais de Israel ou alocar verbas para a criação de novos sistemas conjuntos capazes de responder rapidamente às ameaças modernas. É evidente que a observação espacial, os sistemas de interseção a laser e a inteligência artificial para a tomada de decisões instantâneas, que hoje não existem no Iron Dome, terão uma importância maior. Israel oferece explicações,
Representantes do Ministério da Defesa afirmam que o sistema não foi concebido para repelir tais ataques e que, para combater armas hipersônicas, devem ser utilizadas plataformas mais especializadas, como o Arrow 3. Este sistema, desenvolvido em conjunto com a empresa americana Boeing, tem potencial para destruir alvos a altitudes superiores a 100 km, incluindo mísseis balísticos de médio alcance. No entanto, até agora não há provas de que funcione com alvos hipersônicos. Existem outras tecnologias que estão atualmente em fase de testes. Por exemplo, a iniciativa de Israel para criar uma arma a laser chamada Iron Beam, anunciada em 2022. A ideia é usar um feixe de energia direcionado para destruir mísseis e drones assim que eles começam a voar. No entanto, essa tecnologia ainda não está em uso e está em fase de testes. Enquanto isso, os aliados de Israel na OTAN acompanham atentamente os acontecimentos. Países europeus, em particular a Alemanha e o Reino Unido, adquiriram componentes do sistema de defesa aérea israelense e agora questionam a confiabilidade desses sistemas em condições de combate. Como se pode esperar a proteção das capitais europeias se Israel não conseguiu proteger nem mesmo suas bases militares? Os críticos de Israel afirmam que o país é demasiado dependente dos desenvolvimentos americanos. Analistas militares afirmam que Israel deve acelerar a criação de soluções autônomas adaptadas ao Médio Oriente. E não à NATO, é dada especial atenção ao investimento em inteligência artificial, que será utilizada para processar novas ameaças em tempo real. É interessante também a forma como a Casa Branca se comportou nos primeiros dias após o incidente. Numa declaração cautelosa, o presidente dos Estados expressou profunda preocupação e apelou à desaceleração. Isso difere do apoio habitual a Israel e mostra que Washington talvez não estivesse preparada para tal cenário e está a tentar manter a neutralidade, pelo menos a nível retórico, para não entrar num conflito total. A cibersegurança é um assunto à parte. Alguns especialistas acreditam que elementos de supressão eletrônica e potencial ciberatividade, visando cegar os radares do Iron Dome ou interferir nos seus algoritmos, acompanharam o ataque. Embora não haja confirmação oficial, o facto de várias baterias do complexo não terem funcionado causa grande preocupação. Assim, o ataque a Israel colocou em risco não só o seu sistema de defesa, mas também todo o conceito de superioridade tecnológica do Ocidente. Os Estados Unidos ficaram numa posição embaraçosa, porque investiram num sistema que não funcionou corretamente. Israel ficou numa posição perigosa, pois a sua segurança parecia uma mentira. Além disso, os aliados estão na incerteza e não sabem o que esperar do futuro. A era das soluções simples acabou. Para garantir a proteção, são necessários paradigmas e tecnologias totalmente novos e, o mais importante, uma lucidez totalmente nova na avaliação das suas capacidades. Como resultado da crença na infalibilidade do Domo de Ferro, Israel e os seus aliados sofreram graves consequências. É difícil descrever com palavras o que aconteceu nas ruas das cidades israelitas após o poderoso ataque do Irão. As consequências não foram apenas militares, mas também sociais. Os serviços de emergência locais informaram que, em apenas 3 dias de conflito, mais de 400 pessoas foram evacuadas nas áreas de Tel Aviv e Ramat Gan. Isso sem contar aqueles que fugiram de suas casas para escapar dos mísseis que caíam. Talvez o episódio mais chocante tenha sido o ataque com um foguete a um prédio de vários andares num bairro residencial na parte norte de Tel Aviv. O impacto, os gritos das pessoas, a fuga em pânico e o fogo que envolveu a fachada foram todos documentados em vídeos de testemunhas oculares, que se espalharam rapidamente nas redes sociais. As equipas de resgate trabalharam sem parar para remover os escombros e resgatar os sobreviventes. Na manhã seguinte, foram registrados 3 mortos e mais de 70 feridos, dos quais pelo menos 7 eram militares. A área de Ramat Gan,
A leste do centro de Tel Aviv também foi afetada. O que antes era considerado um local seguro agora é um cenário de apartamentos destruídos, ruas queimadas e carros destruídos. As autoridades usaram pela primeira vez o termo danos catastróficos para enfatizar a magnitude da destruição. Creches e escolas na região foram fechadas por tempo indeterminado. Muitas famílias que não conseguiram encontrar alojamento foram alojadas em centros de assistência temporária nos subúrbios. A situação no norte de Israel não foi menos complicada. A cidade de Haifa, que é o segundo centro industrial mais importante do país, sofreu vários golpes fortes. Os incêndios atingiram várias refinarias de petróleo e só a rápida reação dos bombeiros salvou o meio ambiente. Uma base militar localizada perto do porto e bairros residenciais foram destruídos na mesma área. De acordo com os serviços de emergência, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas em Haifa, incluindo uma criança. Mas o episódio mais trágico ocorreu provavelmente na cidade de Tamra, habitada principalmente por árabes. Um míssil iraniano atingiu um edifício de 2 andares, destruindo-o completamente. Uma mulher que se encontrava no interior morreu no local. E outras 13 pessoas ficaram feridas com ferimentos de gravidade variada. No setor árabe de Israel, eclodiram tensões em resultado deste ataque. As pessoas questionam-se por que razão a defesa antiaérea não funcionou. Por que não há proteção mesmo em cidades remotas? As regiões central e norte do país ficaram com os hospitais lotados. Os médicos trabalham sem parar. Há camas nos corredores e alguns hospitais montaram tendas para internação temporária bem na porta. Centenas de pessoas com reações agudas de estresse recebem assistência psicológica todos os dias. Nessa situação, a mídia estatal de Israel tomou uma decisão defensiva. Apesar de as notícias enfatizarem que a situação está sob controle, cada vez mais surgem reportagens independentes que mostram os acontecimentos reais. Ruas cobertas de entulho, crianças a dormir no chão de abrigos e famílias que ficaram sem teto. A imprensa independente e as agências internacionais publicam ativamente imagens de satélite dos estragos e imagens dos locais dos acontecimentos, que se espalham rapidamente nas redes sociais. O clima social e emocional está a mudar rapidamente. Nas primeiras horas após o ataque, as pessoas expressavam apoio ao exército, mas agora culpam as autoridades. As pessoas se perguntam, como isso pode acontecer em um país que há tanto tempo construiu a defesa como seu orgulho nacional? Por que os avisos sobre o perigo crescente representado pelo Irã não foram levados a sério? O que levou à falta de proteção da infraestrutura civil? Neste contexto, os representantes das pequenas empresas estão cada vez mais preocupados. Muitas lojas, cafés e mercados não estão a funcionar, especialmente nas áreas atingidas pelos ataques. Os danos para a economia já estão a ser estimados em centenas de milhões de shekels. O turismo foi completamente interrompido. O aeroporto Ben Gurion não está a funcionar, pelo que centenas de voos foram cancelados ou redirecionados. Os hotéis, que antes fervilhavam de vida, agora estão vazios. Economistas alertam que, se os ataques continuarem, o país poderá enfrentar uma forte recessão. Não só danos físicos, mas também psicológicos. As pessoas vivem com medo. É prática comum o som de sirenes várias vezes ao dia. Muitos israelitas sentiram pela primeira vez que o seu estado não os pode proteger. As escolas criaram grupos de reabilitação psicológica e de apoio de emergência, o que afetou especialmente a sensação de segurança das crianças. Os observadores já dizem que a visão dos israelitas sobre a guerra mudou como resultado deste ataque. Enquanto antes as ameaças pareciam distantes e abstratas, agora a guerra entrou literalmente nas nossas casas. Ela destruiu a rotina, causou medo e fez as pessoas repensarem as suas antigas convicções. A recuperação terá um longo caminho a percorrer, mas a confiança é algo que precisa ser restaurada. Confiança no Estado, no sistema e na ideia de que Israel pode proteger os seus cidadãos. Além disso,
Cada novo dia não começa com café e jornais, mas com notícias sobre novas explosões e números de mortos. Quando as explosões cessam, a luta pela informação passa para o primeiro plano. O controlo da narrativa torna-se mais importante do que o controlo do espaço aéreo nas guerras modernas. Há muito que o conflito entre Israel e o Irão não se limita a ações militares. Além disso, surgiu um conflito entre versões, palavras e interpretações. Por um lado, autoridades israelenses, especialmente representantes do Exército de Defesa de Israel, IDF, afirmam que a maioria dos mísseis iranianos foi derrubada com sucesso. Eles afirmaram que sistemas de defesa aérea, como o Iron Dome, Arrow e David's Sling, repeliram até 80% de todas as ameaças. Os relatórios também afirmam que a Força Aérea Israelita contra-atacou e destruiu os lançadores de mísseis iranianos no Iraque e na Síria. No entanto, em meio a essas declarações otimistas, há sinais alarmantes. Fotografias de casas destruídas, entrevistas com vítimas e imagens da evacuação estão a ser divulgadas por jornalistas, observadores independentes e agências internacionais. Imagens de satélite divulgadas na internet confirmam os ataques a alvos civis e estratégicos em Ramat Gan, Haifa e Tel Aviv. A realidade do mundo difere muito da posição oficial de Tel Aviv. O Irão, por outro lado, continua a guerra de informação. A agência estatal Fars afirmou rapidamente que 3 caças F-35, considerados o orgulho tecnológico de Israel e dos Estados Unidos, foram abatidos no ataque. O Irão também afirma ter usado um tipo de míssil hipersônico recentemente desenvolvido, o Haj Qassem, capaz de superar qualquer sistema de defesa antimísseis. No entanto, essas alegações também não são corroboradas por provas independentes. Israel nega qualquer informação de que tenha perdido um avião. Analistas ocidentais observam que não há provas técnicas concretas que indiquem o uso de armas hipersônicas. Nenhuma das partes apresentou provas físicas convincentes, como vídeos ou destroços. Tudo isto leva a um fenômeno único chamado duas verdades, num único conflito. Uma é oficial e a outra é mais caseira. Em Israel, as pessoas observam a destruição e sentem um horror que não pode ser explicado por estatísticas de interseção bem-sucedidas. No Irão, os meios de comunicação social estatais apresentam os acontecimentos como uma vitória do Estado Islâmico, que supostamente colocou de joelhos a máquina de guerra israelita. Ao mesmo tempo, nenhum meio de comunicação independente consegue aceder aos locais no território iraquiano de onde, segundo algumas fontes, foram lançados os mísseis, para confirmar as alegações do Irão. Um novo conflito eclodiu nas redes sociais. Utilizadores de Israel e do Irão travam discussões diretas, partilham vídeos e fazem denúncias contra o lado oposto. Ao caos somam-se bots, trolls e operações de desinformação, vídeos falsos, testemunhos falsos e imagens antigas apresentadas como novas tornaram-se parte da luta pela atenção do público em todo o mundo. É precisamente em situações como esta que é especialmente importante confiar nas fontes de informação que nos chegam. Organizações internacionais, como a Human Rights Watch e a Cruz Vermelha Internacional, exigem transparência e acesso de observadores independentes à zona de conflito. No entanto, o acesso é restrito por Israel e pelo Irão. Enquanto uma pessoa teme a fuga de dados confidenciais, outra teme a exposição de exageros. Na arena internacional também está a decorrer uma guerra de realidades. Embora os EUA e a maioria dos países da OTAN expressem oficialmente o seu apoio a Israel, estão cada vez mais cautelosos. A Rússia e a China aproveitam as circunstâncias para melhorar as negociações com o Irão, evitando declarações bruscas. Além disso, os países do Médio Oriente estão divididos em grupos, alguns dos quais apoiam Israel, enquanto outros apoiam, de forma explícita ou implícita, o Irão. Nestas circunstâncias, a propaganda torna-se uma arma estratégica.
Cada entrevista e reportagem pode influenciar decisões políticas, opiniões de aliados e apoio interno. É por esta razão que ambos os lados estão a envidar todos os esforços para vencer a guerra verbal. Ao mesmo tempo, a vida cotidiana das pessoas em Israel e no Irão continua a ser a mesma: medo, destruição e incerteza. Elas deixam de confiar em declarações bombásticas e confiam cada vez mais nos seus vizinhos, testemunhas oculares e nos seus próprios olhos. Como em qualquer outra guerra, a guerra da informação deixa para trás não só ruínas de edifícios, mas também ruínas de confiança. Com tanta desinformação e divergências, é difícil entender o que realmente está a acontecer. E isso afasta qualquer tentativa de solução diplomática. Como as partes estão a lutar não apenas com armas, mas também com palavras, chegar a um compromisso parece cada vez menos real. No contexto da crescente crise em Israel, surgiram notícias na mídia que chocaram até mesmo os mais céticos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou o país. De acordo com a agência Anadolu, o avião particular do primeiro-ministro israelita, conhecido como Asa de Sião, foi avistado no céu da Grécia. Após este voo, surgiram muitos rumores e especulações sobre se o chefe do governo israelita realmente deixou o país durante a crise militar mais grave dos últimos 10 anos. As autoridades israelitas não confirmaram oficialmente esta informação, mas também não a desmentiram. O silêncio por si só foi convincente. Os comentadores políticos sugeriram que a partida de Netanyahu está relacionada com negociações imediatas com representantes dos EUs ou da OTAN em Atenas, considerada um ponto neutro e seguro na região. Outra versão mais perigosa é que o primeiro-ministro deixou o país por motivos de segurança pessoal, temendo uma nova escalada ou mesmo um golpe de Estado, tendo em conta o crescente descontentamento da população. Enquanto isso, o pânico no país só aumenta com os rumores sobre a fuga do primeiro-ministro. Para as pessoas comuns, isso se tornou um símbolo da falta de liderança num momento de grande perigo. Quem fica para defender o povo se o líder vai embora? Quem é responsável pelas decisões tomadas? Essa desordem no poder está a tornar-se tão perigosa quanto os mísseis do Irão. No entanto, existe uma perspectiva mais ampla. A saída de Netanyahu pode levar a uma reavaliação política em Israel. Os seus adversários estão a pressioná-lo, acusando o primeiro-ministro de erros na política de defesa, de apostar excessivamente no Iron Dome e de incapacidade de criar alianças internacionais estáveis. Cada vez mais pessoas defendem que o governo renuncie e que sejam realizadas eleições antecipadas. A situação também está a evoluir rapidamente a nível regional. Sentindo a fraqueza de Israel, o Irão pode ir mais longe. Segundo informações não confirmadas, a presença militar iraniana continua a aumentar na Síria e no Iraque. A Jordânia e a Arábia Saudita estão preocupadas com isso. Embora ambos os países sejam contra o Irão, eles também temem ser arrastados para o conflito. Não se esqueça também do Hezbollah no Líbano, que, segundo dados de inteligência, está em estado de alerta total. Qualquer novo surto de conflito na fronteira norte de Israel pode ter consequências catastróficas. Uma vez que o país já está sobrecarregado com as consequências dos ataques vindos do leste e existe uma segunda frente crítica que pode ser extremamente perigosa. Além disso, os Houthis no Iêmen afirmam que apoiam totalmente Teherã e ameaçam atacar os interesses israelitas no Mar Vermelho. Atualmente, a Grécia é vista como um potencial posto avançado da influência ocidental na região. Segundo relatos, Atenas e Jerusalém chegaram a um acordo secreto para que aeronaves israelenses possam se basear em bases gregas em caso de crise. Esta medida alimenta rumores de que Israel está a tentar criar um ponto de comando de reserva fora da zona de conflito. O ex-presidente Donald Trump faz declarações contundentes, enquanto os Estados Unidos continuam cautelosos. Em seu discurso, ele acusou o Irã de provocação descarada e pediu medidas imediatas, como sanções e mobilização de aliados para a guerra. No entanto, a atual administração Biden
temendo uma escalada total na região, prefere recorrer à diplomacia. Nesta situação, a Turquia e o Catar, que historicamente têm atuado como mediadores entre o mundo ocidental e o mundo islâmico, começam a desempenhar um papel importante. Eles se oferecem como mediadores, mas até agora não chegaram a um acordo. Na ONU, há apelos para um cessar-fogo imediato, mas os EUA e a Rússia impedem a implementação da resolução do Conselho de Segurança devido aos seus interesses concorrentes. Atualmente, o futuro da região está ameaçado pela guerra. Por um lado, Israel mantém um enorme potencial para retaliar, pois possui um exército moderno, uma frota, drones de combate e, o mais importante, potential nuclear, embora não oficial, o Irão. Por outro lado, demonstrou a sua capacidade de planear e lançar ataques a longa distância. Se o conflito não for detido nos próximos dias, corre o risco de se transformar numa guerra em grande escala, na qual serão envolvidas tanto potências regionais como mundiais. Nesse caso, a questão não diz respeito apenas à segurança do Irão ou de Israel, mas de todo o Médio Oriente, do Mar Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. Enquanto os israelitas estão em abrigos, acompanham atentamente as notícias. Deixaram de acreditar em promessas grandiosas. Esperam uma reação concreta. Além disso, desejam que alguém assuma finalmente a responsabilidade. Não é em Atenas, é em Jerusalém.